Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o mesmo. Porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que curou o cego, o mesmo Deus que curou leprosos, o mesmo Deus que ressuscitou, que esteve entre nós, que esteve no meio da humanidade, é o Deus que habita em nós hoje e que continua a fazer milagres, amém? Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para aqueles que nos visitam que vocês são bem-vindos no nosso meio, em nome de Jesus, amém? É uma alegria muito grande ter a presença dos visitantes. Nós sempre falamos que depois de Jesus, os nossos visitantes são as pessoas mais importantes que tem aqui. Então você se sinta em casa, Deus tem algo para você também. A palavra de Deus diz que Deus te ama. Se você acha que poucas pessoas te amam, eu quero dizer que Deus te ama. Jesus diz, a palavra de Deus diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que para provar o seu amor deu o seu Filho por nós, amém? Então você se sinta amado. Se você está passando por uma dificuldade, saiba que há um Deus que te ama. Fala para a pessoa do seu lado, irmão, Deus te ama. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus nos ama. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos falado sobre os fins dos tempos, né? Os sinais da volta de Cristo. Nós falamos 2 semanas sobre sinais e falamos sobre muitos sinais que nós temos visto acontecer nos nossos dias, que nos mostram que Jesus está às portas. Nós compartilhamos nas células nesses dias também que por Jesus estar às portas, por Jesus estar voltando, nós precisamos nos atentar para algo muito importante. Nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas, porque tem muitas pessoas que eu e você conhecemos que estão indo para o inferno. Muitas pessoas hoje, eu estava pensando nisso à tarde, quantas pessoas hoje morreram sem salvação? Quantas pessoas hoje morreram porque não deram atenção à palavra que talvez um dia foi falada ao coração delas? Mas nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós queremos entender o que o Senhor tem para nós. Nós louvamos um cântico que diz que nós temos um chamado. Deus nos chamou para algo. Qual é o propósito de Deus? Que nós possamos pronunciar, proclamar o Evangelho do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre o Evangelho do Senhor. Queria ler um texto, queria que você abrisse sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 9:16. 1 Coríntios 9, versículo 16. Apenas um verso que nos dará a base para aquilo que nós vamos compartilhar hoje. Glória a Deus. Todos acharam? 1 Coríntios 9:16. Quem achou, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Texto precioso do apóstolo Paulo. Ele diz que se não anunciar o Evangelho, não tem de que se gloriar, pois sobre ele pesa uma obrigação, porque ai dele se não pregar o Evangelho. Repita comigo: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Nós somos chamados para isso, irmãos. Muito mais do que para constituir uma família, muito mais do que para conquistar coisas materiais, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. E aí fica uma pergunta: por que então que nós não cumprimos com excelência isso que foi um mandamento do Senhor? O Senhor nos mandou, o Senhor nos encoraja a pregar o Evangelho. Por que nós somos tão travados nisso?
Porque muitas vezes nós não temos coragem de falar do amor de Deus para as pessoas. Às vezes nós não temos nem coragem de falar que somos crentes. E aí nós somos tipo agente secreto no meio que nós estamos. Mas Deus, Ele nos chamou para pregarmos o Evangelho. Que nós possamos ter revelação disso. Como a palavra de Deus diz, como Paulo, que nós possamos ter esse encargo. Ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. Mas eu quero falar um pouco sobre essa questão de nós, muitas vezes, termos a solução para os problemas das pessoas e muitas vezes nós não falamos. Nós guardamos para nós algo que na verdade pode ser não, é a solução para os problemas de todas as pessoas. Porque muito mais do que um emprego bom, muito mais do que um carro ou ter dinheiro na conta, Jesus, Ele é a solução para a nossa vida. Jesus, o fim dos tempos está próximo. E nós temos, irmãos, a chave da vida. E essa chave chama-se Jesus, amém? Então nós precisamos falar do amor de Deus. E as primeiras palavras de alguém sempre são muito importantes. Eu não sei com quantas pessoas você se relaciona e se todas essas pessoas sabem que você é um cristão. Mas geralmente quando nós começamos a nos relacionar com pessoas, nós acabamos nos apresentando. E isso às vezes acaba dando para a pessoa uma imagem de quem nós somos. E nós vemos que Jesus, as primeiras palavras dele foram muito claras para as pessoas que ele chamou para compartilhar dele do ministério, que foram os discípulos. As primeiras palavras de Jesus para os discípulos, um a um que ele chamou, foi a palavra de Deus diz lá em Mateus 4,19, que Jesus disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Essas foram as primeiras palavras quando Jesus chamou os discípulos. Jesus deu um chamado para eles, algo que seria o ministério deles: pescadores de homens. E as últimas palavras de Jesus foi: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o nosso chamado: proclamar o Evangelho do Senhor. Não é falar para a pessoa que ela vai ficar rica, que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar uma casa. Não, irmãos, não é isso. Nós precisamos dizer para as pessoas que Deus as ama, morreu na cruz por elas e pode mudar o destino das pessoas. Estas são as boas novas, amém? Glória a Deus. Muitas pessoas sentem, na verdade, uma grande dificuldade de cumprir o ID de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes parece que o evangelismo se torna um fardo na vida das pessoas. E as pessoas não percebem, na verdade, os cristãos, estou falando de cristãos, que na verdade pregar o evangelho, falar do amor de Deus, na verdade deve ser o nosso estilo de vida. Alguém sabe o que significa a palavra evangelho? Eu ouvi bem baixinho. Boas novas. Aleluia. Pode deixar, não precisa enxugar não, irmãos, fiquem em paz. Boas novas. Boas novas significa que é algo bom. E como que nós devemos falar de coisas boas? Quando nós vamos transmitir algo bom, você consegue algo bom, você conquista algo, como é que você fala para as pessoas? Então sabe o que é? Você não sabe, mas eu consegui comprar um carro. Deus me arrumou um emprego bom. É assim que você fala? Nossa, você não sabe, não tem um negócio para te contar. Comprei um carro. Deus me arrumou um emprego, estava desempregado, Deus me deu um emprego. Então é dessa maneira. Mas muitas vezes nós estamos pregando o evangelho para as pessoas, parecendo que nós estamos carregando um fardo difícil e que na verdade é melhor a pessoa vir porque o mundo vai acabar, e se ela não vir ela vai para o inferno, como se isso fosse algo na verdade um peso para nós, um fardo. Mas não, nós precisamos transmitir com alegria, com vida. Como que uma pessoa apaixonada fala do amor dela? Ela fala de uma maneira triste, carrancuda? Não, ela fala com alegria. E a verdade do evangelho deve ser transmitida com alegria. Porque Jesus, ele mudou a sua história para melhor? Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer que isso que Deus tem feito aqui é só o começo, porque o melhor está por vir. O melhor será quando nós estivermos com Ele. Deus tem o melhor para nós. Ele nos ama. O maior caso de amor de toda a humanidade
humanidade, é o amor que Deus tem por cada um de nós. É aquilo que eu disse no início, que está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu vejo, irmãos, que dentro da própria igreja, muitas pessoas ficam preocupadas quando nós falamos de evangelizar. Quando nós falamos sobre o projeto da Casa de Paz, que vamos ser cada um de nós, que vão trazer a palavra de Deus, eu percebo que as pessoas ficam até assustadas. Eu vou falar? Mas eu vou falar o quê? Você vai falar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Evangelizar não é, na verdade, fazer algo para Deus, mas sim transbordar o amor que já está em você. Deus já te amou, e porque Deus te amou, você pode amar a outros. Quando nós estamos apaixonados, nós fazemos o melhor. Nós falamos bem da pessoa, nós queremos que as pessoas conheçam a pessoa pela qual nós estamos apaixonados, e assim deve ser com Jesus. Entenda, irmãos, o evangelismo é um estilo de vida, e nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver esta vida. Quando em Mateus 28, versículo 19 e 20, lá no final eu disse o que Jesus disse para os discípulos como as últimas palavras dele, antes de subir ao céu para nos preparar um lugar. Ele disse o quê? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas por que muitos então não evangelizam? Por que nós sabemos que Jesus irá voltar e nós não falamos para as pessoas, muitas vezes, que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Que ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Por quê? Por que nós não fazemos isso? E hoje nós vamos ver algumas razões pelas quais muitos de nós não evangelizam. Eu queria que você analisasse. Porque Deus quer que você proclame o evangelho dele para outra pessoa. Deus te chamou para isso. Amém? Fala para o irmão do seu lado. Deus te chamou para proclamar o evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Existem algumas razões pelas quais muitos de nós não evangelizamos. E a primeira razão que eu quero compartilhar com os irmãos é falta de compaixão. Muitos de nós não temos compaixão. Isso é muito sério. A palavra compaixão significa sentimento de tristeza que nos causam os males alheios, bem como uma vontade de ajudar o próximo. Compaixão é sentir a dor do outro como se fosse ele, e colocar no seu lugar e situação e colocar-se no lugar e situação do outro. O que levou Jesus a ter compaixão das multidões? O que foi? Por que Jesus tinha compaixão das pessoas? Porque ele sabia que o homem não havia sido criado para viver da forma como estava vivendo. Quando Jesus veio à terra e ele viu a criação de Deus, o ser que Deus criou para ser a imagem e semelhança dele, vivendo uma vida destruída, sendo escravizado, sendo açoitado, sendo assolado por tantas coisas, aquilo trouxe compaixão. Jesus sentiu a dor do ser humano. E nós precisamos entender, nós precisamos sentir a dor das pessoas. Porque, entenda, irmãos, nós temos a chave da vida. Jesus é a chave da vida. E nós precisamos compartilhar disso. Mas às vezes parece que nós estamos ficando com o nosso coração duro. Queremos nos fechar, não falar do amor de Deus para as pessoas. E isso, irmãos, na verdade tem trazido muitas vezes frieza para as igrejas. Por quê? Porque a igreja precisa proclamar o evangelho. Foi para isso que Jesus nos chamou. A Bíblia diz que ele tinha compaixão de todas as pessoas. Mateus 9,36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, sem rumo, sem direção. E quantas vezes nós vemos pessoas vivendo hoje sem rumo, sem direção? Mas como que nós vamos ter compaixão dessas pessoas? Nós precisamos ter clareza de algumas coisas, precisamos ter revelação. Primeiro, ter revelação que o inferno é uma realidade, o inferno existe. E que, como eu disse, muitas pessoas têm ido para o inferno porque não
entregam a sua vida para Jesus. O inferno é verdadeiro. Estava pesquisando essa semana, a Bíblia fala muitas vezes sobre o inferno. Jesus falou muito sobre o inferno, ensinou sobre o inferno. O inferno é algo real. E quando nós não nos preocupamos com isso, nós acabamos não falando para as pessoas sobre o amor de Deus. Provérbios 15, 24 diz assim, para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Provérbios 23, 14 diz, tu o fustigarás com vara, e livrarás a sua alma do inferno. O rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, tinha revelação que o inferno era algo real. E muitas vezes nós não estamos percebendo que o inferno é algo real e que pessoas próximas de nós, se morrerem hoje, estarão indo para o inferno. E o que eu e você estamos dispostos a fazer para que essas pessoas não possam ir para o inferno? Nós precisamos ter revelação do inferno. Jesus falou muito sobre o inferno. Jesus ensinou que lá é um lugar destinado para aqueles que não aceitarem a sua vinda, não aceitarem o seu sacrifício pela humanidade. Nós precisamos ter revelação do inferno, porque se nós não tivermos revelação do inferno, nós não vamos ter compaixão pelas pessoas. Quantas pessoas hoje, eu queria que você parasse um segundo para pensar, se morressem hoje, iriam para o inferno? Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. O mundo está cada vez pior. Pessoas têm ido para o inferno, mas Deus nos chamou para saquear o inferno. Aleluia. O inferno não é uma ilustração alegórica, o inferno é uma realidade. E o quanto antes possível, nós precisamos nos posicionar como exército. E o que nós vamos fazer nesses dias não é algo superficial. Não, nós entraremos na casa das pessoas. Tem pessoas que têm vivido em suas casas verdadeiros infernos, que com a sua própria boca diz isso, minha vida é um inferno, minha casa é um inferno. Mas nós vamos entrar nessas casas para proclamar a paz do Senhor, para proclamar que Deus tem um plano para a vida delas, e que elas podem não só viver em paz aqui, mas que Deus tem um destino para elas, que é o céu. Então quando nós temos revelação que o inferno é algo real, isso vai fazer com que a gente tome uma atitude diferente. Outra coisa muito importante para que nós possamos ter compaixão das pessoas é nós entendermos o que a palavra diz sobre essa responsabilidade. Eu e você temos uma responsabilidade sobre a vida de alguém que possa ser condenada. Se nós formos fiéis, nós teremos recompensa, mas se formos negligentes, seremos punidos diante do Senhor. A Bíblia diz que o sangue de alguém pode ser requerido de você, se você não proclamar o Evangelho do Senhor. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Ezequiel 3, do 17 ao 21. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvas a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Irmãos, isso é muito sério. Nós precisamos proclamar o Evangelho, porque senão Deus vai requerer de nós isso. Aquela pessoa foi para o inferno e você não proclamou o Evangelho, você não deu testemunho, você não foi um cristão verdadeiro, e isso contribuiu. Não é que você é o culpado da pessoa ser condenada ao inferno, mas a sua decisão de não proclamar o Evangelho pode contribuir para que alguém se perca eternamente. É isso que diz o texto. E isso é muito sério. Nós precisamos proclamar o Evangelho, porque senão o Senhor vai cobrar isso de nós. Para que nós possamos ter compaixão, nós precisamos ter realidade do inferno
Precisamos saber que o inferno é algo real e precisamos também entender que Deus irá cobrar isso de nós. O julgamento será algo muito sério, onde Deus irá cobrar cada um de nós das nossas atitudes, da maneira como nós temos vivido o Evangelho do Senhor, amém? E uma última coisa para que nós possamos ter compaixão, é que nós muitas vezes nos esquecemos que somos devedores a Deus. Muitas vezes nós éramos tão pecadores quanto outras pessoas, entregamos a nossa vida para Jesus, esquecemos e achamos que agora nós estamos numa posição onde nós somos melhores que os outros, onde nós, na verdade, agora somos os santos perfeitos e está todo mundo agora condenado. Não, nós somos devedores a Deus. Se nós temos algo é porque Deus tem nos dado, a graça do Senhor nos alcançou, e porque somos devedores a Deus, nós devemos proclamar o Evangelho. Nós precisamos ter compaixão das pessoas, porque o mesmo Deus que te amou ama cada pessoa que está lá fora. Uma vez eu estava num farol e Deus falou profundamente ao meu coração. Tinha um homem, um mendigo, e ele estava sentado na beira da calçada, muito sujo. E eu olhei para aquele homem e eu falei: Senhor, tem misericórdia da vida desse homem. E Deus falou claramente ao meu coração, irmãos: eu amo aquele homem da mesma maneira que eu te amo. Mas muitas vezes nós achamos que Deus nos ama mais, porque agora nós estamos nos esforçando para fazer as coisas certas, nós estamos num processo de santidade, nós achamos muitas vezes que nós somos melhores que alguém que está lá no mundo. Não, irmãos, Deus nos ama da mesma maneira. Então nós precisamos entender que as pessoas que ainda não são salvas também são amadas pelo Senhor, e se elas são amadas pelo nosso Pai, nós também precisamos amá-las, amém? Glória a Deus. Nós precisamos, irmão. Deus nos confiou como igreja o Evangelho da graça. É como alguém que confia uma quantidade, vamos dizer, 10 mil reais, para que entregue a outra pessoa, e essa pessoa simplesmente não entrega. E aí essa pessoa pode vir passar uma necessidade e cobrar de quem devia, e o mesmo dizer que já enviou o pagamento para aquela pessoa, só que eu não entreguei o que me foi confiado. Isso, na nossa lei, no Brasil, isso se chama de depositário infiel. Isso é um crime no nosso país. Você recebeu o dinheiro de alguém para pagar o outro e não pagar. Isso é um crime. Deus nos deu a graça. Nós precisamos liberar a graça para as pessoas. Mateus 10:8, o Senhor deu uma ordenança. Olha o que ele diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. O Senhor nos deu o poder para proclamar o Evangelho do reino dele para as pessoas. De graça nós recebemos, nós devemos dar de graça. Então, o primeiro ponto pelo qual muitas vezes nós não evangelizamos é por causa que nós não temos tanta compaixão quando nós imaginamos que temos as pessoas. Segundo ponto, por causa da timidez. Muitos de nós são tímidos. Muitas pessoas são tímidas para proclamar o Evangelho, para outras coisas não, mas para falar de Deus, o negócio trava, dá o piripaque, não consegue, fica nervoso, soa, dá vontade no banheiro, dá tudo, mas fica travado. Timidez, irmãos, é algo normal. Tem pessoas que têm essa característica de personalidade, podemos assim dizer. A pessoa é tímida, mas a timidez, ela pode se tornar um pecado, porque a partir do momento que a timidez te domina, o Senhor, Ele reprova esse tipo de timidez. Nos dias de Gideão, o Senhor dispensou os tímidos e covardes. Juízes 7:3 diz: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. 32 mil tinham sido alistados para a guerra. O Senhor falou: os tímidos podem ir embora. Voltou 22 mil. 66% das pessoas voltaram. Para a guerra, para aquilo que Deus nos chamou, o tímido não serve. A timidez não pode dominar. Ah, mas eu sou tímido. Tudo bem, você é tímido, mas na hora que precisa falar, você fala, não fala? Na hora da entrevista de emprego, você fala, não fala? Quando você está bravo com alguém, você fala, mesmo sendo tímido, não fala? Então por que o Evangelho do Senhor você não consegue proclamar? Peça para Deus liberar você disso em nome de Jesus. Deus, Ele reprova os tímidos.
Olha só, isso é muito sério, irmãos. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos, covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha só, Deus, Ele coloca os tímidos junto com uma série de outras coisas terríveis. Por quê? Porque a timidez não vem de Deus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: irmão, a timidez não vem de Deus. Entenda o que eu estou dizendo. Não é essa sua timidez de você ser quietinho, não. Isso aí é normal. Estou dizendo a timidez de falar da palavra de Deus. Eu não estou dizendo a pessoa que é tímida na sua personalidade, quieta, no seu canto, não. Isso aí não é, não, irmãos. Cada um tem o seu jeito. Tem uns que são mais extrovertidos, outros são menos. Isso aí não é pecado, não. Mas quando você tiver a oportunidade de falar de Deus para as pessoas, você precisa deixar Deus usar a sua vida. Como nós vencemos essa timidez que nos impede de falar do amor de Deus? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Busque de Deus, ore, vá para Deus, jejue, busque Deus. Na hora Ele vai te dar as palavras. Você vai falar: nossa, eu sou tão tímido, falei tudo isso. Um grande homem de Deus disse algo muito interessante: o evangelismo ocorre quando o crente fica tão inflamado em contato com o fogo de Deus, que por sua vez põe fogo nos outros. Quando você está cheio de Deus, você pode ser tímido o que for, você vai falar do amor de Deus para as pessoas. É impossível você não falar. Mateus Henry disse algo interessante: considero o verdadeiro cristão aquele que não se envergonha do evangelho e que não é uma vergonha para o evangelho. Então, nós não podemos ser tímidos. Amém? Glória a Deus. Terceiro motivo pelo qual nós não evangelizamos muitas vezes: porque muitos dizem que não tem um dom de evangelista. Fala: não, eu não sou evangelista. Aquele lá aquele irmão, ele é muito evangelista. Você vê, ele fala de Deus para todas as pessoas. Até quando ele está espirrando, ele está falando de Jesus. Mas eu não, cada um tem o seu dom. Não, irmãos. Jesus disse: ide para todos. Falar do amor de Deus é para todos. Todos nós temos esse encargo. Por que uns falam mais do que os outros? Porque tem um encargo maior pela obra de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor nos capacitou para pregar o evangelho às pessoas. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um líder de célula, você não precisa ser um obreiro, nada disso. Você só precisa ter sido salvo pelo Senhor, e o Senhor pode usar a sua vida. Não é algo específico. Quando nós vemos o Senhor dizer que há os 5 ministérios, e ali fala sobre o evangelista, é aquele que ensina os outros a evangelizar. Mas todos nós temos o encargo de evangelizar. Todos. Fala para o irmão do seu lado: você é um evangelista, meu irmão. O Senhor disse que nós seríamos testemunhas, irmãos. E quem é testemunha é alguém que ouviu, viu ou participou de algo. Quantos aqui tiveram um encontro com Jesus? Amém. Dê um glória a Deus quem teve um encontro com Jesus. Se você teve um encontro com Jesus, você pode falar para as pessoas: um dia eu tive um encontro com Jesus. Isso é evangelizar. E aí a pessoa fala: mas como que aconteceu? E aí você conta seu testemunho, e a pessoa fala: nossa, esse Jesus é bom mesmo, hein? Irmãos, isso é muito importante. Reinhard disse algo: não pregar o evangelho significa que estamos escondendo o remédio do paciente. Nós temos o remédio para as pessoas que estão doentes, e esse remédio é Jesus, é as boas novas. Amém? Glória a Deus. Quarto motivo: porque muitos de nós nos julgamos desqualificados. Achamos que não estamos prontos, preparados. Isso é uma mentira maligna que nós precisamos tirar da nossa mente. A partir do momento que você foi salvo pelo Senhor, teve um encontro, entregou sua vida, você já está pronto para falar do amor de Deus para as pessoas. Não é um curso de teologia, super, ultra, mega, ler toda a Bíblia. Não! Se você teve uma experiência com o Senhor, você já está pronto para falar. E nós precisamos entender que o Senhor quer nos usar. E o diabo, ele quer usar essa mentira maligna de que nós precisamos ser mais santos do que todas as pessoas para podermos evangelizar. A ideia de que o testemunho é mais importante que as palavras tem levado as pessoas ao extremo de se calarem.
Por melhor que seja o nosso testemunho, as pessoas não serão salvas apenas pelos testemunhos. É claro, as minhas palavras têm que ter coerência com o meu testemunho. Mas não é não, então eu só vou me comportar bem, eu não vou falar palavrão, eu não vou comprar nada, roubar de ninguém, eu não vou fazer nada de errado e aí a pessoa vai se converter. Não, nós vamos precisar abrir a nossa boca. Romanos 10, 9 e 10 diz: se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mas para que confessem, primeiro as pessoas vão precisar o quê? Ouvir. E a pessoa ouve só com o seu testemunho, só com o seu bom comportamento? Não, ela vai precisar ouvir as suas palavras. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 14, 17 diz assim, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós precisamos pregar. Nós precisamos falar para as pessoas. Se Deus já fez algo bom em você, para você, na sua vida, você precisa proclamar isso para as pessoas. Você não precisa de um dom maravilhoso. Esse é um encargo. Evangelizar é um encargo, amém? Glória a Deus. Outro motivo que muitas vezes nós não evangelizamos: muitos não têm mais amizade com os incrédulos. Mas quando eu me converti, falou que era para me quebrar a ponte. Essa ponte que é para você quebrar, é para você não voltar a fazer as coisas lá no mundo. Mas se você não tiver contato com os incrédulos, como que você vai falar do amor de Deus para eles? Nós não podemos nos isolar. Infelizmente, muitas igrejas têm confundido separação com isolamento. Muitos crentes já não possuem amigos incrédulos depois de alguns anos de conversão. Separação é uma estratégia de Deus para a nossa santificação. Mas isolamento é a estratégia do diabo para impedir que nós influenciemos as pessoas. Não podemos nos distanciar das pessoas, nos isolar delas. Não falo com você não, porque você não é crente, né? Então, como que você vai conseguir ganhar essa pessoa? Sendo que você trata ela como se ela fosse alguém inferior a você. Não, irmãos, nós precisamos estar próximo das pessoas. Nós precisamos influenciar as pessoas no meio onde nós estamos. O barco deve estar no mar, mas o mar não pode estar no barco. Isto é separação. Um barco que nunca sai da areia da praia está isolado e fora do seu propósito. Nós iremos ganhar as pessoas se nós estivermos em contato com elas, amém? Então, se você tem se isolado, não se isola não, irmão. Isolamento não é o processo natural de Deus para as nossas vidas. O processo de Deus é separação, santificação, amém? Glória a Deus. Outro motivo pelo qual nós não evangelizamos: porque nós não possuímos o encargo. E o que é o encargo? O encargo é diferente do cargo. O cargo é algo que nós fazemos por obrigação, mas o encargo é algo que nasce no nosso coração, porque um dia nós fomos salvos. Hoje nós nos dispormos a entregar a nossa vida, nosso trabalho para o Senhor. Isso é muito importante. Encargo é algo que nós transferimos por meio de nosso exemplo, ministração e paixão. A igreja possui encargo do seu pastor. Qual que é o nosso pastor? Jesus. Ele deu a vida pelas pessoas. Esse é o encargo de Deus pelas vidas das pessoas. Todos percebem a diferença quando evangelizamos com encargo, ou quando evangelizamos por uma mera obrigação religiosa. Não, vamos falar, né? Vamos fazer esse negócio de casa de paz, porque vai ficar chato, né? Tá todo mundo fazendo, e aí chega no dia da reunião, que você vai lá na casa da pessoa e fala: nossa, tô tão cansado, queria estar dormindo, mas já que tem que ir, eu vou, né? Isso é o quê? Cargo, né? Tá fazendo por quê? Porque é uma obrigação. Mas o encargo é você não ver a hora disso acontecer, porque você sabe que Deus vai usar a sua vida para saquear o inferno, e você vai ser usado por Deus como talvez nunca foi antes. Isso é encargo. Nosso grande desafio, irmãos, é manter e receber, é receber e manter o encargo.
Muitas pessoas têm dificuldade em relação às coisas naturais de fazer as coisas pela primeira vez, né? Tem pessoas que sentem dificuldade. A primeira vez sempre é mais difícil, mas depois se acostuma. Mas em relação à obra de Deus é diferente. Por quê? A primeira vez a gente sempre está mais entregue. Mas se nós não tomarmos cuidado, a centésima, a décima, a vigésima, a centésima vez é mais difícil. Por quê? Porque a gente acaba se tornando profissional por aquilo que nós estamos fazendo. Agora a gente já sabe fazer, então vamos fazer. Falar de Deus é tranquilo, já sei os versículos. E aí não tem encargo, não tem amor, não tem oração, não tem consagração de vida. E aí nós viramos profissionais. Sobe aqui, vai na célula, vai na casa por uma mera obrigação. Se nós não tivermos encargo, nós não iremos alcançar o coração das pessoas. O verdadeiro desafio na vida espiritual é fazer as outras vezes. Porque, irmãos, entendam, é muito fácil perder o encargo. Não, eu já sei fazer. Eu já sei tocar. Eu já sei ministrar. Não, isso aí é fácil, isso aí eu faço. Já fiz um monte de vezes. Se não tiver encargo, irmãos, Deus vai parar de fluir. Vai parar de jorrar da fonte de Deus. Então nós precisamos ter um encargo. O que move os céus é um coração com encargo. O trabalho de qualquer irmão pode ser movido por um cargo ou por desencargo. Mas quando nós fazemos com o coração, isso demonstra que nós temos encargo pela obra. O cargo é apenas a posição que as pessoas assumem dentro de uma organização. Em muitos lugares, ser evangelista é apenas um título. Para nós não, irmãos. É o nosso estilo de vida. É a missão de Deus para nós. Amém? Nós precisamos entender que o encargo é um desejo profundo no coração, sentido por aqueles que compartilham o peso do coração de Deus. O encargo vem de Deus para nós. Nós precisamos tomar posse disso. Eu sei que talvez ouvir essas coisas te deixam até inquietos, porque você fala, nossa, mas por que o pastor está falando sobre essas coisas? Porque muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de alcançar pessoas, porque nós não temos evangelizado. Deus nos chamou para evangelizar, para falar do amor dele. Um outro motivo muito sério pelo qual nós não evangelizamos é porque muitos de nós temos vergonha do evangelho. Isso é sério. Como pode alguém ter vergonha do evangelho? Existem crentes que têm vergonha do evangelho? Sim. Pessoas que têm vergonha de andar com uma Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia tem o celular, né? Então por que eu vou andar de Bíblia? Né? Vergonha do evangelho, vergonha de falar para as pessoas na escola, no serviço, que você é crente. Parece estranho, parece algo de outro mundo, mas alguns confundem vergonha do evangelho com vergonha dos evangélicos. Tem muitos evangélicos que nos causam vergonha mesmo, não é? Por quê? Porque dão um mau testemunho. Mas nós nunca podemos ter vergonha do evangelho. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 1,16: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Creia no amor de Deus e no poder de Deus, irmãos, pois Ele te ama e te capacitará a viver uma vida no evangelho. Não se envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? É impossível nós termos um relacionamento saudável com o Senhor se nós tivermos vergonha do evangelho. Quando Paulo diz isso, irmãos, é porque no tempo de Paulo muitas pessoas começaram a ter vergonha do evangelho. Por quê? Porque a morte de Jesus no tempo de Paulo, a morte na cruz, era algo considerado pelos judeus e pelas pessoas daquela época como algo maldito. Ser vítima de morrer pendurado no madeiro, numa cruz, era algo que todos rejeitavam. E a Bíblia diz que Jesus foi rejeitado por todos. Mas nós não podemos ter vergonha do evangelho. Amém? O que pode levar alguém a ter vergonha do evangelho? O que pode levar alguém que teve um encontro com Jesus, teve sua vida transformada por Jesus, ter vergonha do evangelho? Muitas pessoas acabam confundindo, muitos cristãos, por causa, como eu disse, do mau testemunho de muitos crentes, que querem apenas o benefício de Deus, que querem muitas vezes ganhar coisas, barganhar com Deus, e acabam fazendo com que o evangelho se torne motivo de escândalo. Pessoas ficam envergonhadas de falar que são cristãos e acabam se calando.
quando questionadas sobre algo, quando questionadas sobre a sua fé, não falam da sua fé. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem da salvação. Essa mensagem, irmãos, é a mensagem mais poderosa em todo o mundo, pois só Deus pode livrar homens e mulheres da escravidão, do pecado e do cativeiro dos seus erros. O poder do Evangelho pode livrar homens e mulheres dos vícios, das opressões. O poder do Evangelho pode livrar homens e mulheres do medo do futuro, do medo da morte. O poder do Evangelho pode curar, restaurar famílias, reconciliar amigos. Este poder do Evangelho pode todas as coisas. Por isso nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para mudar a história das pessoas. Foi esse Evangelho que nos salvou. Então nós não podemos ter vergonha. E quando nós não falamos, mas eu não tenho vergonha, mas as pessoas ao seu redor sabem que vocês são cristãos? Não sabem, mas por quê? Porque muitas vezes nós não temos falado. E Deus tem nos dado a oportunidade nesses dias. Esses são dias oportunos de nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, de nós proclamarmos o Evangelho do Senhor para as pessoas. Deus vai nos dar grandes oportunidades nesses dias, irmãos, para que nós possamos falar do amor de Deus para as pessoas. Por que você não tem evangelizado? Por que você não tem realmente proclamado para as pessoas aquilo que o Senhor já fez na sua vida? Olha o que Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Por quê? Porque ele entendia que Deus tinha salvado ele e que agora havia uma grande responsabilidade da parte dele para com Deus, de proclamar o Evangelho para as pessoas, as boas novas do Senhor. Nós não podemos nunca nos esquecer que o inferno é uma realidade. Nós não somos pregadores do inferno. O inferno não é a nossa teologia. Tem gente que se apega a querer trazer as pessoas com medo. Não, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Você tem que ser crente. Não, nada disso. Não. Nós proclamamos o céu. O Evangelho são as boas novas do céu. Não se esquecendo da realidade do inferno. Não se esquecendo dessa responsabilidade que nós temos diante de Deus. Não se esquecendo que nós iremos prestar conta a Deus por aquilo pelo qual nós fomos chamados. Fomos chamados para proclamar o Evangelho. Ai de você, ai de mim, se nós não fizermos aquilo para o qual fomos chamados. Talvez você esteja aqui pela primeira, pela segunda vez. Talvez você ainda ou tenha se entregado a Jesus há pouco tempo, ou ainda nem se entregou. Mas eu quero dizer que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você já tem algo bom para contar para as pessoas, porque Deus vem habitar dentro de você. Você tem falado o amor de Deus para as pessoas? Muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós queremos falar das coisas boas que Deus pode dar. Não, vem para a igreja, sabe porque está com problema? Nós já falamos sobre isso aqui. Então Deus pode resolver, Deus pode dar a casa. Está precisando de uma casa? Então eu fui para a igreja e Deus me deu. Está precisando melhorar seu relacionamento? Não, Deus pode fazer. E aí você engana as pessoas. A verdade, o que Deus quer fazer é salvar as pessoas. Salvar de uma condenação eterna. Salvar e trazer a pessoa para perto novamente. Porque Deus nos criou para andarmos com Ele, para sermos a imagem e semelhança dEle. Nós somos do Senhor, o Senhor nos criou. E Ele pagou um preço muito alto, para que muitas vezes nós deixemos de falar do amor dEle para as pessoas. Nós não podemos nos calar. Como nós louvamos com um cântico aqui, irmãos, nós temos um chamado. O Senhor nos chamou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu estou com vocês todos os dias. O Senhor quer usar a minha e a sua vida. Se Deus te salvou, se Deus fez algo diferente na sua vida, se Deus mudou o destino seu, que era condenação eterna, para a vida eterna, você tem hoje um dever diante de Deus: proclamar o Evangelho às outras pessoas. Amém? E se você entende isso, eu queria te convidar a colocar de pé. Se você entende que você foi chamado para proclamar o Evangelho, talvez você está nos visitando
E você não está entendendo muito bem isso. Eu quero dizer que Deus te ama também. Ele morreu na cruz. O Evangelho das Boas Novas é isso. Ele morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. E nós precisamos nos colocar, nos posicionar diante dessa grande responsabilidade. Deus nos tem chamado para uma grande responsabilidade, que é proclamar o Evangelho. Uma das coisas, como nós falamos nesses dias, que irá demonstrar que Jesus está às portas, é o Evangelho ser pregado em todas as nações. E muitas pessoas estão no nosso país ainda e precisam ouvir o Evangelho sobre Jesus. Talvez seu vizinho ainda não tenha ouvido. E nesses dias Deus vai dar a oportunidade. Nós não queremos apenas algo como que uma profissão, ou algo natural, ou algo obrigado. Não. O desejo do nosso coração é que Deus coloque esse encargo no coração de cada um que está aqui. Nós vamos louvar com o canto que nós louvamos aqui sobre o chamado. Esse cântico diz algo que a Bíblia também diz, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Deus já te conhecia desde que você estava no ventre da sua mãe. E talvez você passou por tantas coisas até chegar a esse momento. Dia 4 de setembro de 2016. Para que Deus te dissesse mais uma vez que Ele te escolheu para que você possa ir e dar muitos frutos. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual tem sido a história da sua vida até agora, mas eu quero dizer, hoje Deus quer te lembrar, Ele te chamou para influenciar as pessoas para a salvação. Aqueles que você conhece que estão indo para o inferno, Deus tem um plano de levá-los para o céu com você. Eu quero louvar ao Senhor com este canto, depois nós iremos orar. Louvado seja o nome do Senhor, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Eu não vou parar, estarei muito longa, vou continuar. Nem as lutas, eu não estou só, se sigo aqui. Mesmo assim, são tantas aflições, eu tenho que enfrentar.
vida para Jesus e tem que estar ouvindo que Deus te chamou. A Bíblia diz que para que nós possamos ter salvação em Deus, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Como diz lá em Romanos 10, se confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Vivemos dias difíceis. E se você está aqui hoje e não sabe, se você morrer hoje, para onde você vai? Você entende? Você acredita que existe um céu, que existe um inferno? Eu quero dizer que Jesus morreu na cruz pela sua vida, para que você não precisasse pagar por isso. E hoje Ele te convida a se entregar a Ele, aceitar o sacrifício dele na cruz pela sua vida. Se tem alguém aqui hoje que ainda não se decidiu por Jesus, talvez conheça, mas não entregou a vida para Jesus, ou está distante dos caminhos do Senhor, conhece a palavra, mas está distante, e hoje quer voltar para os braços do Pai, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou se você quer se reconciliar com o Senhor, voltar como o filho pródigo para os braços do Pai, o Senhor te chama hoje para vir. O Senhor te ama. Ele te ama de tal maneira que entregou a vida do seu filho. Aleluia. Entregou a vida do seu filho para que você tivesse vida. Você pode entregar a sua vida para Jesus hoje. Se tiver mais alguém que quiser entregar a sua vida para Jesus, eu te convido. Venha aqui. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te conhece. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele pagou um alto preço pela sua vida. Se tiver mais alguém, nós queremos orar pela sua vida. Os tempos são difíceis. As coisas estão cada dia mais difíceis. O final dos tempos está se aproximando. E Jesus, Ele está de braços abertos para o receber. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Nós vamos orar por você. Aquele que crê, confessar com a sua boca será salvo. Aleluia. Esse é o nome de Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que na igreja primitiva o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam ser salvos. Isso vai acontecer no nosso dia, irmão. Todos os cultos o Senhor acrescentará. Todos os cultos o Senhor acrescentará. Nossa família crescerá. A família de Deus crescerá. Porque Deus tem um plano. Ele nos chamou. E para que as pessoas sejam salvas, depende de mim e de você proclamar o Evangelho. Amém? Glória a Deus.
empolgado para mexer com o coração das pessoas. Mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos conversa, que nos convence do pecado. Não é o pastor, não é alguém que vem aqui na frente com palavras bonitas, não. Mas entenda, nós temos um chamado, o Senhor nos chamou. E nesse tempo nós seremos grandemente usados. Eu quero que você que entende que você foi chamado agora, eu quero orar por você. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós não vamos pedir para que todos venham aqui. Mas agora você vai pedir para Deus. Se há um desses motivos que nós falamos aqui, tem impedido você de evangelizar. Talvez o medo, a timidez, a falta de compaixão, achar que você não tem o dom para evangelizar, achar que isso é o serviço do pastor, do líder de célula. Eu não sei qual é o motivo, mas nesse momento você pode fazer uma oração e dizer: Deus, eu estou aqui. Certamente o Senhor disse: quem eu enviarei? E aí o profeta disse: Senhor, ele não era um profeta ainda, eis-me aqui, envia-me a mim. Que nessa noite você possa dizer isso para o Senhor: Senhor, olha eu aqui, cheio de imperfeições, cheio de falhas, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, faça a sua oração, Deus. Eu entendo que fui chamado. Senhor, que nesse dia o Senhor possa usar-me, apesar de mim, apesar das minhas limitações, que eu possa proclamar o teu evangelho, que eu possa falar do teu amor para as pessoas, não apenas aquilo que o Senhor pode dar, mas aquilo que o Senhor é. O Senhor é o Salvador, o Senhor morreu na cruz para mudar o destino, para dar vida e vida em abundância. Que nós possamos, Senhor, hoje sair daqui com esse encargo, Senhor, decididos a mudar, decididos a nos posicionar. Nós iremos alcançar muitos, nós iremos saquear o inferno, nós iremos contribuir para que muitos estão indo, Senhor, para uma condenação eterna, para que sejam salvos, em o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, foi me pedido para orar por essas alianças. Eu nem lembro o nome. Como é o nome da Stephanie? Você lembra o nome do moço? Cadê a Natália? Não quis, né? São amigos da Natália, uma amiga da Natália, e a Natália tem evangelizado ela. Essa é uma moça, ela vai ficar noiva, vão ficar noivos, né? E eles não vêm ainda para a igreja, mas eu creio que Deus pode alcançar eles. E aí, eles pediram para que a gente estivesse orando. Vinícius e Stephanie. Irmãos, eu quero que você ore para esses dois agora, para que o Senhor possa alcançar a vida deles. Eles ainda não estão aqui, mas um dia, quando eles estiverem, você vai poder falar: ó, orei por você pela aliança. Para que Deus salve eles, para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Se eles pediram oração, é porque eles creem em Deus. E se eles creem em Deus, Deus pode abençoar a vida deles. Amém? Senhor, eu quero orar por esse casal de jovens. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. E o Senhor pode alcançar e mudar a história da vida deles. Senhor, então em nome de Jesus nós apresentamos esse pai de aliança. Eles vão ter a sua vida ao Senhor e palavra. O Senhor pode mudar a história. Nós oramos, nós abençoamos a vida desse casal, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o destino eterno deles seja mudado, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus possa abençoar a sua vida, que você tenha uma ótima semana, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, o seu emprego. Que você que está desempregado, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para você, que nós possamos continuar sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Amém?
Cumprimente seu irmão com bastante alegria e tenha uma noite de descanso abençoada, em nome de Jesus.